As guerras são um fenômeno complexo, e as razões por trás desses conflitos podem variar amplamente. Alguns dos motivos comuns incluem conflitos territoriais, diferenças ideológicas, disputas de recursos, questões religiosas, entre outros. Na realidade, temos um cenário assustador diante de nós, diante da impossibilidade de sabermos com clareza quantas guerras existem hoje em todo o planeta. Ganham as manchetes a guerra entre Rússia e Ucrânia e o conflito de Israel contra os palestinos, sendo que os recursos bélicos vêm sendo intensificados permanentemente. Mas há muitas outras regiões e países nos quais a população não consegue ter um dia de paz e sossego. E são inúmeras as consequências, entre as quais o fenômeno crescente de refugiados que perambulam em busca de acolhida, sendo muitas vezes rejeitados. Uma rápida busca nos revela que guerras e outros tipos de violência obrigam mais de 100 milhões de pessoas a deixarem suas casas. A origem desse trágico cenário são perseguições relacionadas a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido à grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados em várias partes do mundo. Infelizmente, as guerras continuam a ocorrer em todo o planeta, causando sofrimento humano e destruição. É até dispensável lembrar que a paz é sempre preferível à guerra, e que devemos trabalhar juntos para encontrar soluções pacíficas para nossos conflitos. Em busca de respostas, por mais injustificáveis que sejam as razões para tanta selvageria, temos que mencionar as raízes históricas, sociais e políticas que alimentam os conflitos que marcam nossa história. Guerras têm sido uma constante ao longo da história da humanidade, moldando culturas, fronteiras e destinos de nações. Disputas territoriais, lutas por recursos e rivalidades étnicas se tornaram combustíveis frequentes para o início de conflitos armados. Temos que incluir, ainda, o complexo mundo da política e do poder. Conflitos muitas vezes surgem de aspirações por controle, influência e hegemonia. Interesses políticos e rivalidades entre nações têm desempenhado um papel significativo na eclosão de guerras ao longo dos séculos. As desigualdades sociais também podem se transformar em chamas de conflito. Pode-se citar, ainda, que a disparidade econômica, injustiças sociais e falta de acesso a recursos fundamentais podem criar tensões que acabam resultando em conflitos armados. Sigamos agora para as complexas teias de divergências culturais e religiosas. Muitas guerras têm suas raízes em conflitos étnicos e religiosos, em que as diferenças de crenças e práticas podem inflamar tensões. Essas questões sensíveis podem ser exploradas por líderes para promover agendas belicosas. É evidente que as razões para tantas guerras no mundo são diversas e intrincadas. Desde questões geopolíticas até desafios sociais, o panorama é vasto. No entanto, compreender essas raízes é o primeiro passo para buscar soluções e trabalhar em prol de um mundo mais pacífico. Podemos dizer, portanto, que as guerras são complexas e podem ser causadas por uma variedade de fatores, muitas vezes interligados. Nunca se pode deixar de mencionar a natureza extremamente cruel desses conflitos. A Primeira Grande Guerra Mundial resultou em cerca de 40 milhões de mortes. A Segunda Grande Guerra ostenta o triste título de conflito militar mais mortal da história. Foram em torno de 70 a 85 milhões de vítimas. Os horrores do nazismo ainda rendem dezenas ou centenas de filmes, documentários, estudos e livros. A cinematografia reproduz o inacreditável nível de atrocidades desse período triste da história. Fica evidente que as guerras não cessam porque elas resultam da imperfeição do chamado ser humano, que fala em evolução, mas não consegue conquistá-la de fato. E tudo leva a crer que não dá muito para concluir que veremos essa evolução ocorrer a ponto de extinguir as guerras de uma vez por todas. E o mais traumático é perceber que, na era atômica e diante do potencial cada vez maior das armas, uma guerra mundial seguramente pode levar à extinção da população da Terra. Este vídeo acaba representando um apelo à reflexão e ao diálogo construtivo. Compartilhe suas ideias sobre como podemos promover a paz e entender melhor as complexidades que levam aos conflitos. Juntos, podemos contribuir para um futuro mais harmonioso. Agradeço por se juntar a esta jornada de reflexão. Se deseja continuar discutindo temas globais e sociais, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Até a próxima, na esperança de um mundo mais unido e pacífico para todos.